Vamos compartilhar uma porção da palavra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza. Em Filipenses, no capítulo 4, nós vamos ler alguns versos do capítulo 4 de Filipenses. Carta de Paulo à igreja de Filipos. No capítulo 4. Do verso 10. Vamos até o 13. Todos encontraram? Nos diz assim a palavra: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado quanto de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos repetir esse último verso? Tudo posso naquele que me fortalece. Só vocês. Só as mulheres. Só os homens. Tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por tua palavra e pela oportunidade que temos de compartilhar, pela oportunidade que temos de refletir em tua palavra. Permita que pelo teu Espírito sejamos abençoados, edificados nesta noite. Senhor, que os nossos corações sejam a boa terra para as tuas preciosas sementes, que possamos, ó Deus, aguçar os nossos ouvidos na direção daquilo que o Senhor mesmo tem para cada um de nós, longe desse lugar, tudo que não te glorifica, tudo que não te exalta. Que o teu Espírito tenha liberdade no nosso meio. Te pedimos humildemente e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Posto que Paulo não tenha sido um dos 12 que foram chamados por Jesus e aceitaram o desafio desse chamado, ele sem dúvida não só tinha convicção do seu chamado, mas também a consciência clara de seguir a Jesus. Antes Saulo, que perseguia a igreja, que perseguia a Jesus, afinal, não foi este questionamento que ele ouviu no caminho de Damasco, pelo próprio Cristo, quando ele caiu por terra, ouvindo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Pois é, o apóstolo Paulo teve uma experiência extraordinária com Jesus no caminho de Damasco e nunca mais foi o mesmo. Todos aqueles que verdadeiramente se encontram com o Cristo de Deus nunca mais são os mesmos, são as mesmas pessoas. A igreja em Filipos foi estabelecida, foi fundada por Paulo. Na sua segunda viagem missionária, o registro está em Atos 16. Ela começou na casa de Lídia, uma vendedora de púrpura. Paulo encontrou a primeira vez com Lídia junto
com outras mulheres à margem do rio, próximo ali à cidade. A igreja era majoritariamente composta por gentios, incluindo mulheres influentes. Aquela comunidade era uma comunidade vibrante, amorosa, generosa. Foi a primeira igreja na Europa, a igreja de Filipos. E foi o resultado daquela travessia abençoada de Paulo, que não estava nos planos iniciais, não é verdade? Ela se destacava como uma igreja missionária profundamente ligada ao seu discipulador Paulo, focada na alegria, na diaconia, no que acabamos de ouvir do pastor Reinaldo, no serviço. Ainda que a igreja de Filipos sofresse um pouco de resistência, porque era uma colônia romana, nacionalista, e que adorava deuses romanos e ao próprio imperador. Pois bem, encontramos ali, na igreja de Filipos, elementos indispensáveis, características fundamentais de discípulos de Jesus. E eu queria compartilhar com vocês nessa noite algumas delas. A primeira, gratidão. Você pode repetir? Discípulos de Jesus aprendem a ser gratos. Discípulos de Jesus aprendem a receber. Receber com alegria. Paulo vai dizer isso no verso 10. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, mais uma vez, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Paulo está dizendo em alto e bom som, não só para a igreja de Filipos, mas para essa igreja, para todas as igrejas. E nós precisamos ter um coração grato. Ele está preso em Roma, mas agradecido pela generosidade de seus irmãos, que se lembram dele em suas prisões e enviam recursos a ele através de Epafrodito. Olha o que ele diz no verso 18. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Ah, meus queridos, a gratidão é o fruto do reconhecimento. Só é grato quem reconhece. Quem reconhece que aquilo que recebeu, de fato, veio das bondosas mãos de Deus. Ele reconhece o cuidado dos seus irmãos para com ele. Uma pergunta se faz necessária. Você é discípulo de Jesus? Você está seguindo a Jesus? Você está aprendendo de Jesus? Você está tão perto de Jesus a ponto de que a poeira de suas sandálias cubram você, como os talmidins lá do passado, os discípulos que andavam tão perto de seus mestres, que eram cobertos com a poeira que eles, mestres, produziam. Se você é de fato um discípulo de Jesus, você tem que ser grato. Não pode haver no coração de um discípulo de Jesus a ingratidão. Sabe, meus queridos, quando o coração do homem é tomado pela ingratidão, ele acha que tudo que é feito a ele é a obrigação do outro.
ele não recebe aquilo de bom grado, sempre está faltando algo. Ele vive na escassez. Ele não consegue enxergar o amor de Deus, a ação de Deus através do outro, do seu irmão, como instrumento de Deus em sua vida. Nós cantamos muitas vezes uma canção do pastor Ademar de Campos, não é? Cujo coro fala do nome de Jesus, né? Mas ele diz nas suas estrofes: eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Eu tenho vida, alegria em todo o tempo, tenho amigos, família, muitos irmãos. Sabe, queridos, o coração do discípulo de Jesus tem que ser tomado pela gratidão. Hoje pela manhã, alguém fez uma pergunta, o Davi fez uma pergunta, falando sobre o galardão, e o nosso professor, o pastor Reinaldo, compartilhou conosco uma perspectiva muito interessante em dizer que, bem, muito se espera do que virá no porvir, mas e aquilo que Deus faz agora? Quantas coisas Deus já está fazendo para que desfrutemos delas? Então ele fez aquela declaração de amor, que nós não vamos repetir aqui, né? Mas poderíamos repetir se fosse o caso, né? Que coisa linda sermos abençoados por Deus com cônjuges, com filhos, com netos, com tantas bênçãos que já desfrutamos aqui. E desfrutamos por causa dele, em primeiro lugar. Porque senão não teríamos a consciência de gratidão. Agradecemos primeiro a Ele, primeiro a Deus. A gratidão, ela começa em Deus e é a Deus. Compreendendo o que Ele fez por nós, nós somos gratos. E assim sendo gratos a Ele, somos também gratos aos outros, uns aos outros. E valorizamos e usamos expressões como muito obrigado. Muito obrigado. Ontem, quando nós chegamos aqui em São Leopoldo, eu, Cláudia, Rogério e Rejane, fomos num bate e volta ver o nosso irmão Valdemar e irmã Cleusa. E passar um tempo com eles, e orar com eles, e comer com eles, e brincar com eles, e sorrir com eles. E foi muito divertido. E quando nós chegamos na porta da minha casa, eu abracei o Rogério e falei: muito obrigado. Muito obrigado pelo que você me proporcionou. Muito obrigado por esse tempo que nós tivemos na presença do Senhor. Discípulos de Jesus são gratos. São gratos por cada bênção. O velho hino vai nos dizer: conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Pare agora aí e pense em poucos segundos o quanto Deus tem te abençoado. Você é grato? Você é grato? Você é grato por sua família? Você é grato pelos seus proventos? Você é grato pelos seus irmãos? Você é grato pela vida? Quem é discípulo de Jesus aprende a ser grato. Amém? Amém?
eu estou aprendendo a ser grato todos os dias, em cada gesto da minha esposa, da minha filha, do meu genro, do meu neto, cada um de vocês. Ser grato. Uma outra característica que vemos em Paulo, e claro, vemos também nesta igreja de Filipos, e aliás, só vemos nesta igreja de Filipos porque o seu discipulador se apresentou assim, como discípulo de Jesus. E os discípulos de Jesus têm essas características. A segunda é a satisfação. Vamos repetir? Satisfação. Discípulos de Jesus aprendem a viver satisfeitos. Discípulos de Jesus aprendem a ser gratos. Discípulos de Jesus aprendem a viver insatisfeitos. Olha o verso 11. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A palavra que Paulo usa aqui é contentamento, um estado de espírito que se aprende na caminhada da fé. Quando as circunstâncias são favoráveis, nos parece ser fácil nos alegrarmos, sim ou não? Não é verdade? Está tudo bem, alegres, felizes. Mas como é possível se alegrar em circunstâncias adversas? Como é possível estar contente em toda e qualquer situação? Porque nós sabemos, nós temos também experiências desagradáveis. Nós também ficamos tristes, nós temos aflições. Meus irmãos, o contentamento bíblico é uma satisfação interior profunda e independe de circunstâncias adversas, de circunstâncias externas. Está baseado na confiança de que Deus supre todas e cada uma de nossas necessidades. O discípulo de Jesus confia em Deus. O discípulo de Jesus aprende a descansar em Deus. O discípulo de Jesus aprende a estar contente em toda e qualquer situação. Mas antes que alguns possam pensar, não tem nada a ver apenas ou está circunscrito à alegria. Estar satisfeito é estar suprido. Ontem nós fomos lanchar. Estava ainda com um pouquinho de fome. E aí perguntei aos meus companheiros de viagem. E aí, eu estou satisfeito. Eu estou satisfeito. Eu estou satisfeito. Não, mas eu pago para você. Não, mas eu estou satisfeito. Pode comer. Você não está satisfeito ainda. Mas nós já estamos. Eu gosto muito de uma palavra do pastor Carlos Macó, quando ele fala de tentação do inimigo, né? E que as abordagens do inimigo em nossas vidas sempre estão quando nós estamos insatisfeitos. Ou quando nós estamos passando por privações. E aí ele usa uma ilustração interessante, né? Ninguém vende pastel na porta da churrascaria. Já viu alguém vendendo pastel na porta da churrascaria? Já viu? Eu nunca vi. Alguém já viu? Aqui? Tem um cara vendendo pastelzinho na frente da churrascaria. Sabe por que não tem? Porque quem entra quer o churrasco. E quem sai está satisfeito.
Quando nós aumentamos a nossa satisfação em Deus, nós somos protegidos do inimigo. O inimigo vai abordar Jesus no deserto da Judéia. Jesus está fragilizado 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber. São nessas horas de fragilidade que o inimigo vem. Mas Jesus está satisfeito em Deus Pai. E ele vai rechaçar o seu inimigo pela palavra. A palavra, a mesma palavra que retroalimenta a nossa alma com fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Não é conformismo ou falta de ambição. Mas o contentamento é uma paz que vem lá dentro do reconhecimento da soberania de Deus. De aprender quem Deus é de fato. Como Jó, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Como estamos hoje? Talvez a nossa condição hoje é uma condição boa, favorável, mas amanhã não é. E aí? Como fica? Não poucas vezes, na nossa casa, na nossa família, meus irmãos, meus pais, nós tivemos momentos de escassez. Eu me lembro uma vez que meu pai ficou desempregado e minha mãe com muita dificuldade, a dificuldade financeira, o salário pequeno dela, 6 filhos. Eu nunca vou me esquecer disso e olhamos ali para a despensa, não tinha nada para o dia seguinte. Nada para comer. E os meus pais ali, firmes, diante do Senhor. Lembra que eu falei que deverá haver dignidade antes da eternidade? No dia seguinte, pela manhã, parou uma Kombi do supermercado na porta da nossa casa. Naquela época, havia um serviço de entrega de supermercado em casa. E as compras vinham naqueles engradados grandes. 3 grandes engradados. Com tudo que se precisa numa compra bem feita. Estavam lá os nossos biscoitos, tudo. E meu pai conversando com o entregador e nós ali um pouquinho mais afastados, porque as crianças não entravam muito nas conversas dos adultos, bem diferente dos dias atuais, mas a gente ficava ali, e meu pai insistindo com ele, não é aqui, meu senhor. O senhor errou o endereço. E a gente lá atrás, é aqui. Só faltou o bandeirão, né? É aqui. Veio ao lugar certo. E o entregador simples ali, o homem simples, trabalhador daquele supermercado, diz, meu senhor, mandaram entregar nesse endereço. Olha aqui, ó, o endereço é esse. Então minha mãe chegou perto do meu pai e falou, você não entendeu ainda? Deus está suprindo as nossas necessidades. Ah, meus irmãos, contentamento. Os discípulos de Jesus vivem em contentamento.
porque compreendem claramente que é Deus quem supre suas necessidades. Amém? Discípulos de Jesus aprendem a ser gratos. Discípulos de Jesus aprendem a viver satisfeitos. E se estamos satisfeitos em Deus, não precisamos de outras coisas fora de Deus. Ainda um outro ponto. Resiliência. Você pode repetir? Resiliência. Discípulos de Jesus aprendem a ser resilientes. Eles aprenderam a suportar. Suportar e dar suporte. Olha o que Paulo diz no verso 12. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Nós lemos na semana passada Isaías, no capítulo 53, e o verso 3 vai falar sobre Jesus. Ele era um homem de dores e que sabia padecer. Discípulos de Jesus aprendem a suportar. Discípulos de Jesus aguentam o tranco. Discípulos de Jesus suportam as circunstâncias adversas sem murmuração. Porque sabem que Deus, o seu Deus, o Todo-Poderoso Deus, está no controle. Ah, meus irmãos, tem horas, e nós sabemos disso, em que passa pela cabeça a vontade de deixar as coisas, porque as circunstâncias são muito desfavoráveis, adversas. Nós as vivemos, nós estamos no mundo. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas olha o que Jesus vai dizer aos seus: tenham bom ânimo. Sejam resilientes. Hebreus capítulo 10, verso 39, vai nos dizer: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Discípulos de Jesus confiam em Deus, caminham no deserto e são sustentados por Ele. É no deserto da vida que nós somos forjados. Meus irmãos, é emblemática aquela saída do povo do Egito. Parem para pensar. Mais de 2 milhões de pessoas. Judeus e alguns egípcios juntos. Saíram do Egito sob a liderança de Moisés. Viram sinais, maravilhas. 40 anos no deserto, lugar inóspito, de sol causticante. Quantas vezes, não poucas, usavam suas bocas para murmurar, lembrando das cebolas do Egito, lembrando do que comiam no Egito, mas se esquecendo da chibata no lombo, mas se esquecendo da escravidão, da vida indigna. Não conseguiu enxergar os feitos de Deus, o maná todos os dias, o maná, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, todos os dias. Meus irmãos, como é gostoso. Você está com sede, você vai lá, pega o seu copo, coloca a sua água. Eu gosto da água gelada, aquela água geladinha, e você bebe. Ah, você está ali pertinho da geladeira, pertinho do filtro. Quantos, não poucos,
caminham quilômetros, quilômetros e mais quilômetros para beber uma água saloba. E quantas vezes murmuramos, reclamamos, mas não é assim. Eu me lembro, esses dias eu estava falando, amanhã eu comemoro 35 anos de ministério de pastoral, de ordenação ministério pastoral, 13 de abril de 1991. Amanhã. E sabe, eu estava lembrando, quando eu fui para o seminário, aquele rapazinho, aquele rapazote, chegou no seminário, como é que é a comida? E a comida? Não, a comida aqui a gente come arroz, feijão, abóbora. Mas e a carne? Não, aqui carne não vem sempre. Não passa aqui sempre. E aí eu me lembrava, eu falando com a minha mãe, não, o bife não está bem passado. Reclamando com a minha mãe, o bife não está bem passado. Pois é, agora não tem bife. Não tem bife. Vai comer abóbora. E eu não gosto muito de abóbora. Na verdade, é uma das poucas coisas que eu não gosto muito. Mas de tudo eu como. E aprendi a comer de tudo no seminário. Da goiaba verde no pé, até... Quantas vezes, não poucas, reclamamos das circunstâncias adversas. Discípulos de Jesus são resilientes, porque quem anda com Jesus, aprende com Jesus a padecer. Mas, quando Jesus estava no deserto, passando por privações, tentações, e não obstante a isso, se manteve firme, ele exterioriza a palavra. Que palavra? A palavra que saiu da boca de Deus, a palavra que saiu da boca do seu Pai. Jesus está consciente de quem ele é. Porque o Pai havia dito, um pouco antes do seu batismo, tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus estava satisfeito. Jesus estava resiliente. Sabe, meus irmãos, muitos podem pensar de maneira equivocada que tudo posso, seja posso tudo. E não é. Porque Paulo vai dizer no verso 13, depois de falar sobre essas coisas, depois de declarar sua gratidão, declarar sua satisfação, declarar sua resiliência às múltiplas circunstâncias de sua vida, ele então vai dizer a célebre frase que todos nós repetimos em altissonante voz: tudo posso naquele que me fortalece. E parece ser, em muitos momentos, uma declaração de alguém dizendo: eu posso fazer tudo, porque Deus me fortalece. Não é isso. Não é isso. Não é posso obter o que eu quiser, que Deus vai me conceder. Se trata da capacidade de suportar. Não é uma fórmula mágica para conquistar tudo, mas a certeza de que Cristo capacita a suportar provações e manter a fé ainda assim. O foco está na dependência de Jesus para enfrentar os desafios, não na força do nosso braço, não na nossa autoconfiança para realizar o impossível. A força vem de Deus. É uma promessa de que Deus nos dá poder para agir conforme a vontade dEle e superar as dificuldades.
concluo. Então sabemos que a vida de um discípulo de Jesus é uma vida de gratidão, é uma vida marcada pela satisfação, é uma vida marcada pela resiliência, mas eu quero concluir com uma outra característica ainda. A quarta característica está aqui nos escritos de Paulo, nos Filipenses, aí no capítulo 4 mesmo, verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Paulo está abençoando aquela igreja. Discípulos de Cristo abençoam, discípulos de Cristo são generosos, discípulos de Cristo aprenderam a receber, regozijar e repartir. Receber, regozijar e repartir. Discípulos de Jesus aprendem a abençoar, aprendem a compartilhar, aprendem a interceder pelo outro. Caminhando com Cristo, eles aprendem a serem generosos, bondosos, misericordiosos, compassivos. Suas mãos se estendem na direção do outro que necessita de algo. E os seus lábios proferem palavras de bênção. Usam suas bocas para trazer palavras de esperança e de vida, não de murmuração, não de morte, de esperança, de vida. Discípulos de Jesus abençoam por meio da oração. Às quartas-feiras nós nos reunimos aqui e oramos por todos vocês. Oramos pela igreja, oramos pelas nossas famílias, abençoamos os nossos irmãos, abençoamos pessoas que nós nem conhecemos direito. Porque discípulos de Jesus são generosos, são intercessores, eles se ocupam e preocupam. Por fim, ser grato, viver satisfeito, ser resiliente, ser generoso e abençoador, são marcas indeléveis de quem é discípulo de Jesus. Somos discípulos de Jesus? Estamos aprendendo? Feche os seus olhos, vamos orar. Paulo ensinou os filipenses e eles aprenderam. Eles aprenderam. Paulo aprendeu. Discípulos de Jesus aprendem. Discípulos de Jesus estão dispostos a aprender com o seu mestre. Sabe, meus irmãos, Deus está fazendo algo lindo na vida de vocês. Deus está fazendo algo lindo em nossas vidas. Às vezes ficamos ansiosos, às vezes não conseguimos ver direito, porque os nossos olhos, não poucas vezes, incidem nas coisas ruins, até mesmo naquilo que nós fazemos, que não agrada a Deus. Mas o Senhor quer nos ensinar a sermos gratos pelo que Ele já fez. Ele quer nos ensinar a nos comportarmos como satisfeitos nele. Ele quer nos ensinar a sermos resilientes diante das situações mais adversas, a resistirmos na fé. Ele quer nos ensinar a estendermos as nossas mãos e abençoarmos quem quer que seja, onde quer que esteja. Ele quer nos ensinar. Oh, faça
da sua oração esta: eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente nas boas e nas más em meus lábios e também no coração, com alto índice de satisfação em Deus. Jesus Cristo será sempre minha canção. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por tudo que o Senhor nos tem dado. Obrigado, Senhor. Ensina-nos a termos um coração grato ao Senhor, satisfeito em Ti, preenchidos pelo Senhor. Sim, porque o Senhor é o nosso pastor e o Senhor não vai faltar. E se o Senhor não falta, estamos satisfeitos. E se o Senhor não falta, temos a plenitude do Senhor sobre nós, em nós, enchendo a nossa alma. Oh Espírito Santo, tudo aquilo que não vem do Senhor, retira de nós, retira da nossa alma as histórias ruins, as palavras ruins. Retira da nossa vida a escassez. Retira da nossa vida o que não te glorifica, o que não te exalta. Retira de nós, Espírito Santo, e enche a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente de Ti. Te pedimos, Senhor, abençoa aqueles que estão enfrentando situações adversas. Ensina-os a serem resilientes. Senhor, ajuda-nos a sermos resistentes ao que aí está, ao mundo que se apresenta a nós. Ajuda-nos a sermos resilientes e constantes em nossa fé, na Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, humildemente, que sejamos gratos, que estejamos satisfeitos, que sejamos resilientes e que sejamos generosos para abençoar, para estender as mãos, para ajudar, para interceder.
te pedimos, abençoa os meus irmãos, Senhor. Abençoe as famílias aqui representadas. Abençoe a tua igreja. Queremos de fato ser discípulos de Jesus, que ouvem a tua voz, que ouvem a voz do teu Espírito. Te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Estamos chegando ao término do nosso culto. O nosso desejo, a nossa oração é que vocês sejam abençoados, sejam renovados no Senhor. Eu quero confessar para vocês, eu cheguei ao culto hoje aqui bem cansado, e eu sei que muitos estão cansados fisicamente por algumas maratonas que a vida impõe, mas olha, nós temos um Deus que renova as nossas forças. Eu quero dizer para todos vocês que eu estou super revigorado, porque o Senhor faz isso conosco, todos os dias, amém? Então, fique satisfeito nele, fique contente em toda e qualquer situação, e seja generoso. Essa semana ainda, aproveite uma oportunidade de abençoar alguém, de estender as mãos sobre alguém, de orar por uma pessoa, de falar do amor de Cristo, da esperança que você tem de vida eterna, enfim, Deus vai te dar uma oportunidade. Aproveite a oportunidade. Amém? Vamos ficar em pé. Eu vou despedir vocês e a equipe vai cantar uma canção e nós poderemos estar indo para as nossas... Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, Criador, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos vocês, com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde.